Fala galera, aqui é o Chapolin Colorado e hoje é dia 7 de junho de 2024. Hoje fazem 10 anos desde a maior perda da história do Inter. Uma perda maior que qualquer título perdido, qualquer rebaixamento, qualquer vexame. E qualquer outra coisa de ruim que acontecesse com o time, porque há 10 anos atrás falecia o maior jogador da história do Inter, falecia de uma maneira precoce num acidente de helicóptero em Alana. E quem diria que esse jogador, nascido em Goiânia, em Goiás, com passagem na França, seria ídolo no Inter, inclusive. Lá na França, quando ele jogava pelo Toulouse, se não me engano, ele ajudou o Edinho campeão mundial da Libertadores Sul-Americana, Recopa com o Inter, campeão na Sula de 2008. Ele ajudou o Edinho no seu começo de carreira, né? Tanto que anos depois, com o Edinho já no Inter, o Fernandão chega e tem aquela relação de que aquele garoto que foi jogado pelo Fernandão lá na França era o Edinho. E aquilo de lá meio que uniu mais ainda aquele tipo de título que conquistaria. Nos anos seguintes, 2004, ele já estreou no Grenal fazendo gol 1000, onde ele era reserva, dia 17 de junho, e o zagueiro titular Wilson se lesionou. O Bolívar, que estava jogando com o meio, voltou para a zaga, e o Fernando entrou em campo para fazer o gol mais importante da história do Grenal. Naquele ano 2004, ele também teria 2 grandes lances importantes. E outra coisa que eu gostaria de falar, em menos de 6 meses, o Fernando já tinha conseguido a titularidade, a camisa 9 e a braçadeira de capitão. Poucos jogadores conseguiram isso. E na sua primeira temporada, além de ser gol do Minas Montoro no Clássico Nacional, ele fez um golaço de bicicleta contra o time que ele mata no peito, chapéu adversário de bicicleta, o Grenal do segundo turno, né? Se o Grenal do primeiro turno do Brasil foi com o Vilas Boas do Clássico Nacional contra o Fernandão, no jogo da volta, no poder do jogo da volta no Grenal do segundo turno, até então no Estádio Olímpico, o Inter venceria o jogo por 3-1 com o segundo gol de Fernandão. O gol que faria o gol que rebaixaria, na minha visão, o gol que rebaixa o Grêmio para a segunda divisão pela segunda vez na história. Em 2005 ele foi campeão gaúcho com o Inter, naquele jogo da final que o Cláudio não pôde jogar, teve que jogar o Boeck. Mas também em 2005 não foi só alegria. 2005 foi o ano que eu nasci, e o do maior roubo da história do futebol brasileiro. Inter e Corinthians no Brasileirão da Máfia do Apito, e naquele roubo histórico contra o Corinthians, né, que o Inter empatava o jogo para um gol do Tevez pro Corinthians, gol de fora da área do Rafael Sobis. O time recebe a bola na área, tira do zagueiro Fábio Costa e sofre um pênalti claro, que não foi dado, tanto que não foi dado nem o pênalti, tanto que deram um cartão amarelo, que expulsaram o Tinga por o segundo cartão amarelo. E aí, se acabava por aí, o sonho interceptado do campeão brasileiro. Primeira de 2 vezes nos anos seguintes que o Inter teria chance de conquistar, mas foi roubado. Que foi roubado de novo em 2020. Aí chega 2006, né? Já com meio de descontentamento por não ter começado o Campeonato Gaúcho de 2006, perdendo o título pro Grêmio, sem vice pro Grêmio, empatando o Grenal no Olímpico em 0-0 e no Beira por 1 nos últimos minutos, só me vem de cabeça. E é isso que o técnico da Braga, ele dá mais ou menos um discurso, tipo, vocês vêm aqui pra Câmara Libertadores no Campeonato Gaúcho. O coisa de Campeonato Gaúcho que ele ganharia em 2008 com o Fernandão, com o Kerner, com o Alex, com o Álvaro, o Neymar, mas depois eu falo isso.
Então, acabou que nós, o Gaúcho 2008 tem uma história engraçada com o Fernandão, mas... Então, naquele ano de 2005, 2006, o Inter começou com, se eu não me engano, um grupo G, se eu não me engano, com o Nacional do Uruguai, Maracaibo e o Pumas. Aliás, o Fernandão começou, não sei se o primeiro jogo eu sei que ele foi com o Capitão Aliás, não sei se o segundo ele foi. E na fase de grupo ele fez 4 gols, 2 contra o Pumas e 2 contra o Nacional do Uruguai. Aí ele ajudaria o Inter a passar para os oitavos de final, que enfrentou de novo o Nacional do Uruguai. No Uruguai, o Inter venceu por 2-1, com um gol de falta do Jorge Wagner, uma bela deixada do Alex pro Jorge Mário cobrar. Aí o Inter já tinha tomado o primeiro gol empate, desde que o Fernando passa pro Inter e chapéu o adversário com o perna esquerda e dá um chute de bola de ser deixado cair com a perna esquerda, fazendo um movimento no PES 2018 que tu pega a bola, dá tipo uma movimento cavadinho, só que não chicoteia, que a bola vai pra cima, depois volta pra baixo com toda a força. O Inter faz um gol, o mais bom jogo do Inter na história da Libertadores. O Inter no jogo à volta empataram em 0x0 no Brasil, com o Edgar no Paulo Soares. Aí nas oitavas o Inter pegava a LDU, sem o Kleber, o Inter perdia fora de casa na altitude de Quito por 2-1. No jogo da volta o Inter venceria por 2-0, passaria para a semifinal. Até então o Fernando fez um mata-mata. Aí a semifinal ficou no Libertad, o Libertad ganha azul. O Inter simplesmente empatou 0x0 lá no Paraguai. E no Beira-Rio ele fez 2-0 com bolas fora da área do Alex por Natália. O Fernando simplesmente uma ajuda do Inter com a perna de fora da área, com um sinalizador no gramado, fumaça no gramado, ele chuta de canhota fora da rasteira e faz 2-0 Inter, bota o Inter na final. Com o São Paulo, atual campeão da América e atual campeão do mundo. Então, no primeiro jogo, o São Paulo, o Fernão veria o Rafael Sobis decidir aquele jogo para o Inter no Morumbi, vencer a televisão. O segundo gol do Rafael Sobis foi como participador da neta dele. Então o Ceará cruzou a bola na área. Naquele jogo que teve o Josué expulso do São Paulo, o Fabinho expulso do Inter. No segundo gol, no primeiro gol, aquele lance histórico que o Coutinho passa pro Rafael Sobis, driblão, driblador, equilibra, faz o primeiro gol. O segundo gol teve o, se não me engano, o Ceará cruzando a bola para a área, o Fernando cabeceando, o Tina cabeceando, e sobra para o São Paulo. No final do jogo, o gol de Carlos até terminou mais uma boa vantagem no Morumbi pro Beira-Rio, um empate já bastava, tanto que o Fernandão, que aos 8 minutos do primeiro tempo, decidiu que não viria jogo. Uma falta que o Rafael Santos na lateral direita, o Fernando bota na área, o Rogério se defende e o Fabiano Heller pressionou o Rogério Senna, ele simplesmente dá um tapa na bola, fica para o Fernando que, numa espécie de carrinho, chuta a bola no ângulo, fazendo o primeiro gol. O Inter tomaria empate no segundo tempo, foi com o time tentando fechar o jogo, não conseguindo. Aí o Inter no segundo gol teve uma participação do Rafa Sobis, que tentou ainda dentro da área, não conseguiu, voltou, passou para o Ceará, cruzou a bola na área para o Fernandão, cabeça de defender. Aí no rebote o Fernandão pega, cruza de canhota pro time fazer gol de cabeça. Tinha até uma brincadeira no vestiário que o time nunca tinha feito gol de cabeça. E justo a primeira vez que ele fez o gol de cabeça foi no final da Libertadores com assistência do Fernandão. Aí o Inter tomou um empate. Aí o Tinga foi expulso por tirar a camisa, fosse no cartão amarelo, foi expulso. Aí o Inter tomou o empate numa espalmada errada do Kleber, que o Palmeiras depois falou que ele fez um movimento errado, o jogador do Palmeiras para encaixar, ele fez um espalmaço para o pé do jogo de São Paulo fazer um empate. O Inter, naqueles últimos minutos, ficou praticamente. Até o Fernandão foi para a área lá na vitória do Inter para tirar a bola de cabeça. Tanto que nos últimos lances estava só o São Paulo pressionando, o Kleber fazendo defesa, escanteio, São Paulo toda hora, e assim termina o jogo. Inter campeão da América. A Fernandão, que já tinha sido monitorado pela equipe do Inter 7 anos antes, de 1997, numa seleção brasileira que já tinha Perigão, já tinha Alex, já tinha, se não me engano, Índio, uma seleção de base que tinha o Fernandão, que o Inter já tinha ficado de olho nele para ele ser um centroavante alto, um bom cabeceiro, que era um perfil atacante que eu tinha na época.
não conseguiu trazer o Fernandão pro Inter naquela época, esperou 7 anos até 2004 que estreou, 2 milhões de gols, não. Em 2005 o capitão do Inter. Aí no final do brasileiro, que o Inter terminaria em segundo colocado, utilizando esse campeonato brasileiro como se fosse uma espécie de preparação mundial. Jogadores naquela Libertadores foram para como o Bolívar, o Tinga e o Jorge Wagner, o Rafa Santos, o Renter, se lesionou no retorno como campeonato brasileiro. Surgiu ele já os problemas como legenda para Luiz Adriano, naquela reta final do brasileiro, o Fernando já não era mais centralmente titular, era um meia atacante junto o Fernando apoio no meio campo junto com o Wellington Monteiro e o Alex atrás do Wagner como titular. O Yali e o Pato eram os centralmente titulares. Inclusive, naquele Mundial teve o Adriano fazendo gol, teve o Yali sendo cara da final, mas antes na semifinal. Aliás, muitos contestaram até hoje sobre o Deco ter sido pegado bola de ouro de melhor jogador mundial. Muitos falam que se fosse pela final seria ele, mas como era todos os jogos jogados semifinal, não deveria ter sido o bola de ouro do mundial, né? Porque na semifinal ele participou diretamente de jogadas com o Pato, que ele inicia o contra-ataque, passa pro Pato, o Pato é desarmado, o Alex vem brigar pela bola, o Pato em posição de impedimento, o defensor do Al-Ahly dá o carrinho, a bola fica pro Pato, faz o primeiro gol, o Fernando participou diretamente do primeiro gol, e no segundo também. E no escanteio do Ceará Bonaire, o Fernandão se desvencilhando na marcação, tirando tudo que é zagueiro para deixar os passos de dele fazer o gol. O Inter venceu por 2 a 1 e na final, né? A semifinal da Libertadores, semifinal do Mundial, o Barcelona terminou 4 a 0 contra o América do México. O Inter venceu o Al-Ahly por 2 a 1 num jogo tremendo sufoco. O Inter tomou empate, esse jogo teve uma falha. O atacante Flávio do Al-Ahly simplesmente cabeçou no meio do duelo. Uma das maiores zagueiras da história do Inter, o maior zagueiro da história do Inter, um dos melhores da história, que era o Índio Velho. Então, para a final, o Inter já tinha preparado um time para jogar contra o Barcelona. E meio que o time reserva que estava incorporando aquele jogador no final, a equipe titular do Inter tomou um baita de um sufoco da equipe reserva. Tanto que na noite antes da final, o Fernando chamou o Klemer, o Yarley e o Pato para sacar o Braga, dizer que a maior virtude dos times que ganharam do Barcelona naquela época foi porque eles que marcaram o Thiago Mota na saída de bola do Barcelona. É isso que o Fernando falando, ele com aquela educação que ele tinha, que ele foi ensinado a ser educado. Mas o Fernando, naquela noite, mostrou que o Fernando tinha humildade. Porque o Fernando nunca tinha tudo que ser um jogador com uma massa em tamanho, tipo, eu sou o deus desse time, se eu me tirar do time, já dá pra saber que o introvertido desse time vai perder, que esse time sem eu não sou nada, como muitos jogadores de futebol mundial são e eram. Mas o Fernando, diferente, final era humilde e mostrou naquela noite. Ele disse que ele praticamente disse que o Inter vai ser campeão mundial, porque eu vou marcar o Thiago Mota. Como o Fernando disse, eu vou me escabaçar em campo, mas o Thiago Mota não vai jogar. Tanto que naquele jogo o Inter já botou a mão, o Fernando já botou a primeira mão na taça naquele jogo, naquela noite do jogo, em que ele disse que marcaria ser o Thiago Mota e o Abel Braga. O Fernando era tipo uma extensão do Abel Braga, só que o Abel Braga era no campo de fora, o jogo que ele deu no Fernando era o Abel Braga dentro do campo. O Fernando já era capitão do Inter, ele era inteligente, já tá no pinto com um bom técnico, ele seria. Se bem que em 2002 não foi tão boa a passagem dele como técnico, ele botou o Dourado no primeiro jogo contra o Sport, teve partidas ruins, medianas, mas teve uma pressão do elenco lá para ele não ficasse, então, mas cara, o Fernando em 2016 como técnico, ele é muito bem pro Inter, não. 2006 com o Fernando como técnico, só vai no Inter ser baixado, quem sabe 2006 ele era uma dica importante pro Dourado, ser um dos melhores goleiros do Inter, segundo caso para seleção, não tivesse lesionado, então, mas ele fica no campo do Simas, naquela noite do jogo, ele mostrou que tem humildade, coisa que muitos jogadores não têm.
Aí o Inter na final, no dia 17 de dezembro, o Inter entrava no 4-4-2, em que o Fernandão ele ia desempenhar muito bem aquela função de ser um marcador de Thiago Mota. Cara, o Fernandão naquela final foi imparável, velho. O Fernandão chegava no Thiago Mota, o Fernandão chegava firme, o Thiago Mota não parava, ficava colado no Thiago Mota, velho. O Thiago Mota saiu assim, um tempo substituído, o Fernandão numa disputa, né? Essa função do Fernando foi tão importante que até quando parecia que deu tudo errado, porque o Fernando se lisou, sentiu câimbras numa disputa de bola aérea com o Iniesta, ele pisa no chão e sente câimbras. Aí todo mundo pensa, putz, agora deu ruim pra botar o Gabiru, né? Mas deu uma demorada porque o Índio sangrou em campo. Teve uma cobranagem no nariz do Índio que acabou sangrando, teve que trocar o uniforme. Aliás, aquela história do. Aliás, o destino queria que o Inter fosse campeão mundial. Tava tudo certo, mas ele comprou já vingar 2006, porque quando começaram do roupeiro do Inter da época, que quando ele foi, o Inter não podia demorar, porque se demorasse um pouco mais, o Fernando já tava com queimbra, o Inter tava fora, o Inter tava uma menos, o Edinho já tinha descido pra zaga, o José Fabiano Éder, o roupeiro do Inter naquele saco assim, de roupas, de uniforme do Inter, ele puxou dentro dele, ele enfiou no saco, puxou a camisa e o primeiro que foi justamente ele, é aquela história de um segundo mais, segundo a menos, não poderia ser diferente. Então, é exatamente isso aí. O Índio voltou pra campo, o Fernando saiu, a Adriana Gabiru, e depois vai essa história contestada em 6 minutos de jogo. Entrou, fez o gol no título. O Inter na reta final teve defesaço do Klemer. Teve aquela falta do Ronaldinho, que o Fernando fala que todo torcedor colorado, aquela hora tirou a bola com os olhos, eu tirei aquela bola com os olhos, o Klemer tirou aquela bola com os olhos, o torcedor tirou aquela bola com os olhos. O Abelão tirou aquela bola com os olhos, simplesmente isso. Aí no final do jogo, o Jardim, 5 minutos de jogo com a bola parada lá no ataque, ele é desarmado, era falta, ele é desarmado, lateral pro Inter. Até que na reta final chegou o Iniesta, o Ronaldo botou a bola na área, o Iniesta bateu pro gol, o Klemer sacou o Inter campeão mundial. O Fernando simplesmente o cara que levou o Inter de 2 patamares seguidos de o Inter já conseguiu o primeiro nacional quando ele chegou. Aí ele transformou o Inter no mundial, no continental, depois foi pro mundial. Aliás, inclusive, não foi o jogador mais importante daquele time, velho. Cara, o Fernando em 2006 ele foi o artilheiro da Libertadores, o líder de Libertadores, um dos melhores da cara da Libertadores, e não foi eleito o Rei da América. Que injustiça, né? Mas ele não foi eleito o Rei da América, mas 2006 foi um ano incrível, que lavou a alma dos torcedores pelo que aconteceu no ano de 2005. Em 2007 eu entregou a Recopa com o Fernandão, mas o Fernandão não jogou aquele jogo. E passamos para 2008. 2000 na Copa do Dubai Cup. O Inter venceu por 2 no primeiro gol, o Fernando fora da área, meteu uma chata fora da área, meteu uma zero gol contra a Inter de Alves. O Zlatan Ibrahimovic, que é praticamente o Inter, que já estão testados para terminar com o Barcelona, com o Grêmio, com o Tentando São Paulo e com o Ibrahimovic, porque todo jogo que o Ibrahimovic jogava contra o Inter, ele perdia. Quando ele estava no Milan, ele perdeu pro Inter. Quando estava na Inter, perdeu pro Inter. 2-1 Inter, com golaço do Neymar. O Inter venceria a taça do Dubai Cup ali, né, do Gaúcho em 2008, que o Fernando foi muito importante, né, porque no jogo de ida, no final, com o Juventude não foi do Jacone, o Fernando errou um passe e terminou no gol. Tanto que naquela semana antes da final, a imprensa já sabe, o Fernandão vai conseguir, será que vai botar naquele pênalti? Não, mas, cara, o Fernandão é um jogador diferente. O Fernando praticamente pegou aquilo que ele estava falando dentro de semana, ele jogou tudo, botou tudo fora no jogo da final. Tanto que o Inter venceu, pô, ele liderou o Inter. Aliás, uma coisa que eu sei falar, né, número vezes, uma incrível pré-eleição do jogo, mas agora botando os números também, ele praticamente disse, tipo, só não para de fazer gol. Aliás, até quando os refletores apagarem, vão continuar fazendo gol. Ele mostrava aquela garra que o Inter tinha pro Fernandão, o Fernandão tinha pro Inter, o Fernandão é o maior jogador da história do Inter. Inclusive naquela final também seria pro Inter, com um gol de falta da Alex, um gol do Dani Moraes, um gol do contra do Inter, para depois fazer um pro Inter também. Um gol do Neymar tá na velocidade, um pênalti do Flamengo, claro. Vocês perceberam que dos outros gols ali foram só 5, né? Porque dos outros 3 foram um hat-trick de Fernandão. Coisa que outro jogador contestado faria anos depois, né? Mas eu já ia falar isso. 2008 também foi o último ano de Fernandão com a camisa do Inter como jogador. Foi da metade de 2004 até a metade de 2008, 4 anos seguidos. Aí depois ele foi lá pro Qatar, onde ele também daria. O Rafa Sap ligou pra ele quando tava
saindo lá pro Qatar, lá pra 2009, o Fernando, os caras mandou pra ele lá, ele foi, depois voltou pro Inter em 2010, o São Paulo também em 2010 e fez o Inter ser campeão da Libertadores, inclusive. O Fernandão, inclusive, depois foi pro Qatar e voltou pro Goiás, o time revelou. Aí teve um jogo com o São Paulo, dele com o São Paulo, do São Paulo, ele se aposentou em 2011, cara. Jogos com beleza, o primeiro gol do Fernandão pelo São Paulo foi contra o Inter. Foi contra o Inter, que ele se emocionou contra o. Quando ele era do Goiás, lá ele meteu 4. Ele teve naquele jogo, meteu 4x1 no Corinthians. Inclusive, ele no jogo contra o Inter, ele deu uma foto dele cumprimentando o Índio. Em 2011, o Fernandão se aposenta como dirigente do Inter. Aí, em 2012, ele vira técnico. Aí, não foi tão bem assim, tanto que ele foi demitido de cargo técnico do Inter, mais por parte da pressão de boa parte do elenco. Aliás, o Fernandão, que em 2012 simplesmente botaram pela primeira vez na história do jovem volante de 18 anos, conhecido como o jovem volante de 18 anos, Rodrigo Dourado, do contra o Sport. Inclusive, em 2015, Dourado estrearia em 2015 como profissional, faria o primeiro gol contra o Sport e comemorei em homenagem ao Fernandão, que deu a primeira chance com em 2012. Aliás, como eu falei, inclusive em 2012, 10 anos depois, o Fernandão foi demitido. Aí em 2013 ele já estava começando só como comentarista no Sport TV, aquele app dele comentaria a Copa do Mundo 2014, mas teve a reabertura do Beira-Rio, né? A reconstrução do Beira-Rio, com aquele gol do Alessandro no vitória por 2 gols do Alessandro no vitória por 2-0 contra o Penharol, se eu não me engano, né? Na abertura do Beira-Rio, mas na abertura do Beira-Rio teve um evento muito importante, contando a história, cara, falando a história do Inter. Na reabertura do Beira-Rio, cara, é emocionante. Teve os Inter da década de 70, o Inter falando dos anos 90, falando que revisitar por 2 anos, 2000, que foi o melhor ano da história do Inter, do título continental, mundial, a rodo. Em 2005, sendo roubado no Campeonato Brasileiro, comecei a falar que em 2014 o Fernando, junto com o D'Alessandro, Fígaro e Falcão, foram os caras principais para como é que eu posso dizer, para a reapresentação do Estádio Beira-Rio, do novo Beira-Rio para a torcida colorada. Teve momentos históricos como o Estádio Beira-Rio sendo construído sobre as águas, o gol com pessoa de 50, ou de 40, o conturbado dos anos 90, o incrível ano 2000, 2010 e diante daí, cara, 2014, abriu o Estádio Beira-Rio. Eis que chega o dia 7 de junho de 2014. Dia triste. Fernando é o cara mais importante do jogador, maior da história do Inter. 2014 é um ano terrível. Dia 7 de junho, um dia terrível pro povo colorado que acordou. Mano, com a pior notícia, pior quando, como eu falei nesse meu vídeo, pior do que qualquer rebaixamento, pior que qualquer vexame, qualquer perda de título. Foi a perda do Fernando. Fernandão faleceu precocemente com 36 anos de idade num acidente de helicóptero, com todos o motorista do helicóptero e o piloto do helicóptero e os outros amigos do Fernandão que estavam lá dentro também faleceram. Aí morri um pedaço muito junto com o Fernandão. Não bastante para fazer o Inter ser esquecido, ser apequenado, mas aliás, desde a morte do Fernandão, o Inter caiu para 2016 rebaixado. 2017, como é o último título conquistado foi em 2007 com a Copa Gaúcha. Aí depois nunca mais ganhou nenhum título. Foi só ilusão. Mas, cara, o Fernandão foi muito importante, cara. Foi importante em questão como jogador, como pessoa também. Ele é um cara único, como ele mostrou antes da final do Mundial, que ele abriu mão de ser a estrela daquela final para marcar o Thiago Mota, fazer a função do Flamengo no Mundial. O velório do Fernandão foi emocionante demais, cara. A torcida do Inter praticamente gritando, apoiando a família. Aliás, a torcida foi muito importante para fazer a Fernanda, a convencer a Fernanda e a família do Fernandão a morar em Porto Alegre. Aliás, tô falando de famílias aleatórias, curiosidades aqui depois disso. O Inter tem uma estátua em homenagem ao Fernandão que
inaugurada ali ali nos arredores do estado do Brasil, uma estátua em homenagem ao Fernando 2 metros, que hoje em dia muitos falam que tá, eu acho que é meio, com todo respeito ao artista que montou aquele estado do Fernandão, que criou lá, mas é meio, não compensa, porque o Fernando tinha só 1,90 m, é estado de 2 metros, né? Mas é uma boa estátua, fala um pouquinho, mas teve duas teses que eles estavam discutindo, ou era botar a camisa 9, ou uma estátua do Fernandão, na minha preferência, porque eu não veria o caminhão de 2018 sem a camisa 9, o Guerreiro de 2009 admitiu sem a 9, o Luiz Adriano, por incrível que pareça, em 2023 sem a camisa 9, não me vejo esses jogadores sem camisa 9, então foi uma boa missão do Fernandão. Aliás, hoje em dia estão até discutindo sobre reformar esse estado do Fernandão, fazer mais realista como ele era, na vida real, 1,90 m. Se tu olhar na estátua, é tipo uma estátua maior, bem grande, bem desproporcional, como era o Fernandão, os braços maiores, quase maior que o corpo. Então, mas foi uma boa tentativa de homenagem ao Inter, inclusive. Após o falecimento do Fernandão, muitos falam que o Inter é um antes e um depois do Fernandão. O Fernandão mudou o Inter para melhor. Aliás, eu concordo com isso, não, o Fernandão é o maior jogador do estado do Inter. O Fernandão teve contribuições importantes como o de campeão, uma liderança por isso, uma liderança insuperável quase. Ele, como técnico, fez algumas coisas boas, como eu já disse, botar o Dourado em 2012, a primeira chance do Dourado, que viria essa melhor volante brasileira em 2018. Tá meio difícil, vou acabar chorando esse vídeo, já vou terminar, vou acabar chorando, só falando, Fernando, cara, eu passei quase o dia todo chorando, pensando, cara, por que isso aconteceu? Ele faleceu tão cedo, imagina o Fernando hoje como técnico do Inter, talvez ele poderia ter sido de Santos como técnico aos 16, e pedido antes de ser rebaixado, talvez até desusa muitos dizer que o Abel Braga era bom pro Inter voltar a vencer título em 2018, imagina tudo 2018 com o Abel Braga, o Dourado, com o Edilson, com o Patrick voando em 2018 com o Abel Braga, é incrível. Aliás, foi o Odair Helman, um dos pilares importantes para o 27, o Fernando Carvalho começar a ficar de olho no Fernandão. O Odair Helman, técnico do 2018, 2019, 17, trouxe para a Série A de 2018, o Campeonato Brasileiro incrível, onde já davam como certo o Inter rebaixado, o Inter foi terceiro colocado, o Colorado, o brasileiro, não, o melhor goleirão brasileiro, quase uma saquinho, aqueles finais do Libertadores de 2019. Então, mas voltando a falar, Fernando foi muito importante pro Inter, como um todo. Como dirigente, ele também foi bem demais. Como técnico, foi também assim, mas foi mediano. Não foi único, não. Ele não chegou a ser como técnico nível Kudê, o nível Miguel Angel Ramírez e o nível Alexander Medina. Não foi esse ponto nem a pau. Mas também não foi no patamar do Muricy Ramalho, do Abel Braga e do Rubens Minelli. Então não foi. Ele tá lá como nos top 10. Se não me engano, ele tá nos top 50. Ele cabe muito bem nos top 50. Não tão baixo como tá esses três que eu falei, mas outros técnicos foram mal demais também. Tipo, o Dunga em 2013 não foi tão bem, tanto que em 2013 ele terminou o Campeonato Brasileiro com o Temer como técnico. Então, o Fernandão foi muito importante pro Inter. Além de ser campeão da Libertadores, Mundial, Recopa, tecnicamente como da Copa Sul-Americana, porque ele jogou no Sul-Americana em 2008. Aí jogou aí na metade, ele foi vendido, foi muito importante no Gauchão 2008 também. Ele era uma grande liderança na equipe do Inter, como a liderança máxima como capitão. Tanto que tem uma entrevista que o Fabiano Baldasso fala que o salto pra ele quando o Fernandão não estava em campo, o time ficava perdido, velho. Praticamente, aliás, tem até uma história um dos jogadores do Inter no ônibus, se não me engano, em 2006, que o time, desculpa, foi perdido com o Edinho, um dos jogadores mais brincalhões daqui, mas quando o Fernandão se levantava pra ir, tipo, tava no banheiro, até ir fazer alguma coisa fora do banco dele, pá, cara, esses jogadores ficaram brincalhões, mas pensava o Fernandão, velho. Eles viram o Fernandão se levantar lá, o Fernandão vai chegar, melhor a gente ficar quieto aqui e respeitar o homem. Assim como também a liderança, o Kleber era uma grande liderança, o Pialha era uma grande liderança, mas maior era o Fernandão. Quase tanta liderança, tão do tamanho do Abelão, né? Como treinador em 2014 veio.
começou bem demais com aquela reabertura do Grêmio, com o Fernandão lá se emocionando, dando entrevista pro canal Anos Incríveis, velho, emocionante. Ele dando um beijo no coração do cara, torcedor colorado, emocionante. Ele disse que ele, como goiano, ele não nasceu como torcedor colorado, mas ele aprendeu a torcer pro Inter. Simplesmente um jogador que não se fabricam jogadores como ele, cara, de liderança, focado nas partidas, mais importante, um jogador que não gostava de perder nem para o ímpar, mas que também era muito educado, humilde, como eu já falei nesse vídeo. Aliás, tem até uma brincadeira que eu uso no meu dia, tipo, eu tô tão mal de referência como eu digo que o meu ídolo no jogador, o melhor jogador que eu vi jogar, pô, Rodrigo Dourado, 2018, lá, 2019, foi o melhor jogador que eu vi jogar, mas né, até porque não tem como, até porque não tem como comparar o Fernandão com o jogador de hoje. Talvez no máximo o D'Alessandro, velho. O D'Alessandro em campo tinha uma liderança tão qual quanto o do Fernandão, porque dos maiores capitães ali, tá lá o Fernandão, tá lá o Figueiredo, o Falcão, o D'Alessandro, tá, botar o Yara também como um dos maiores capitães da história do Inter, né? Mas o Fernandão é o maior de todos. Ele mudou o Inter de patamar. Teve a primeira chance em 1997, não conseguiu vender em 2004 para fazer tudo no momento certo. Lá no começo de 2004 já começou voando, ele não só parou quando achou que não, mas ele percebeu a hora de parar. Ele percebeu, cara, eu já ganhei Libertadores Mundial, esse time aqui já tá muito bom. Se comigo, sem eu, não vai fazer nenhuma diferença. Esse time vai continuar crescendo, como contra 2010, 2009 Gauchão, 2010 campeão gaúcho, campeão da Libertadores da América, 2011 campeão da Recopa, até 2016 campeão gaúcho, 2007 campeão da Recopa, até porque os ídolos se vão, mas o time fica. Tanto que hoje não tem mais Fernandão, não tem mais D'Alessandro no Inter, não tem mais, por exemplo, Dourado, não tem falar dele, né? Não tem o Cuesta que foi bem em 2018, 2019, jogou bem por bons anos, não tinha mais Moledo, já não tinha mais Damião, que já tinha sido, já não tinha ficado em 2019. Jogadores como Figueiredo, não tem mais como jogadores como Gamarra, como Mauro Pastor, como Manga, não tem mais. Aliás, desde 2024 estamos muito iludidos com esse super time que até tem, da melhor talvez individualmente, como um grupo, talvez um grupo tão bom quanto o de 2008. Da Sul-Americana com Alex, Neymar, com D'Alessandro, com Bolívar, com Magrão, um massa, né, velho? Com o Edinho, vai, com o Edinho, com o Guiço, com o Guiço, muito iludido com uma liderança como a Alan Patrick, que muitos dizem que não é o capitão perfeito para esse time melhor que nós temos, né? Inclusive, porque eu falei antes no vídeo que o Fernandão, quando foi criticado em 2008, tava tomando como procedência sarrafada da imprensa azul, que muitos torcedores do lado falam, né? Botando pilha pra cima do Fernandão, que ele errou no primeiro jogo, ele deu um passe errado, perdeu o gol, aproveitou diferente, o Fernandão não conseguiu fazer o Inter ganhar o jogo da volta, mas foi lá, Fernando fez um hat-trick, coisa que o Dourado voltaria a fazer. Curiosamente, 10 anos depois que o Fernandão botou ele em campo contra o Sport, né? Com 18 anos, Dourado com 28 anos, com 27, ele não tinha completado 28. O Dourado entra em campo criticado, entra em campo, baiado, vai lá, faz hat-trick, sai aplaudindo, coisa que o Fernandão fez em 2008. Aliás, esse daí fez muito respeitar o Rodrigo Dar também, como fez respeitar o Fernandão. Ele já começou sendo o maior jogador da história do Clássico, fazendo o gol mais importante do Clássico, né? Capitão já em 6 meses, foi, como eu disse, foi em 6 meses no semana, ele já tornou capitão em camisa 9 titular. Ele começou com a 18, se eu não me engano, ele partiu para 8, ele pegou a 9, que tá com o Nelson no Suíça, então, dia 7 de junho ele se foi. Mas eu sei que no Inter ainda tem resquícios de Fernando, até porque o D'Alessandro em campo, com aquela liderança, com aquela garra que ele tinha em campo, tinha um pouco de Fernando nele. Quando
como eu disse, quando o D'Alessandro estava no campo, como liderava aquele tipo, com aquela raça, com aquela determinação no campo, com aquela liderança que a gente tinha um pouco de Fernando nele. O Tais, quando volta de Mirmínia, quando joga o Grenal, faz o gol rebaixa, eu não percebo, tem um pouco de Fernando nele. Quando o Dourado entra em campo, vai até aplaudir fazendo hat, coisa que o próprio Fernando fez, tem um pouco de Fernando nele. E claro, né, quando o torcedor colorado para o que tá fazendo pra ir no estádio, para precisar aperta também para apoiar seu clube do coração, aí sim, tem muito de Fernandão no torcida colorada. Tanto que o Fernando disse que após a saída dele como jogador, ele se tornou apenas mais um torcedor. Tanto que o Fernando é um jogador tão humilde que ele dava de bom grado entrevista, ele era entrevistado de bom grado por grandes, pelos empresas, pelos repórteres. Ele, em jogos importantes, ele podia ter ficado, ele podia pegar um camarote para ser jogador, estrelar no camarote, ele preferia ficar junto com o torcedor assistindo o jogo. E como eu disse antes, em 2014 ele foi escalado para comentar a Copa do Mundo, mas aí veio o trágico falecimento dele, a trágica morte. Aliás, infelizmente todo mundo sabe. E para encerrar, Fernandão faleceu no corpo, mas o espírito de Fernandão continua vivo. Tanto que em 2020, no jogo contra o Fortaleza, no jogo que terminou 4-2 com o gol de Dourado revelado pelo Fernandão, apareceu nos céus do Beira-Rio Fernandão. Simplesmente Fernandão nos céus do Beira-Rio, um vídeo com uma imagem que eu vejo já começa a chorar. Fernandão lá em cima do estádio do Beira-Rio, Fernandão olhando para a equipe do Inter lá embaixo, abençoando aquele time que poderia vice-campeão brasileiro. Em das últimas que eu tava roubado com pênalti não era contra o Atlético, que eu já cansei de falar contra o Sport, a bola sempre fora da área, saiu para fora do campo contra o Vasco, um pênalti inexistente do Cuesta em cima do Cano, com o amarelo que a gente suspendeu com esse pro Flamengo. No jogo contra o Flamengo, aquele amarelo pode nem que virou vermelho, sendo que em outros jogos do campeonato a mesma falta era para amarelo, mas o cara vermelho, cara amarelo, quando o Rodinei era por amarelo com o vermelho. E contra o Corinthians naquele pênalti claro, dado o VAR anulado, e aquela falta inexistente no caso no gol da Hernandes que fizeram o terceiro gol. 2005, capitão do Inter, o Fernandão foi roubado. 2020, capitão do Dourado, que foi roubado foi em 2012. Então, a gente sabe que o Fernando faleceu, mas ele não morreu. Até porque craque. Agora eu vou encerrar o vídeo falando até porque craque, ídolo, lenda, não morre. Não morre. Ele fica eterno. E ele vira eterno e imortal. Ele vira eterno e imortal, principalmente. Fernandão, o maior jogador da história do Inter. Como nós torcedores colorados gostaríamos que ele tivesse vivo hoje, mas Deus tem histórias diferentes, né? Deus escreve certo por minhas histórias. Como eu dizia, melhor que seja, Deus escreve certo por minhas histórias. Então, após o falecimento do Fernandão, o Inter foi de mal a pior, rebaixado, tá se recuperando aí, tá brigando pra ganhar títulos, mas Fernandão fará falta. Mas a gente sabe que ele já em 2006 já tinha virado ídolo. Mas agora, após sua morte, ele virou eterno e imortal para o povo colorado, goiano e brasileiro. Dale, dale, Fernandão. Dale, dale, Fernandão. Dale, dale, Fernandão. Dale, dale, Fernandão. Para sempre o nosso eterno capitão.